Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A vida de Ellen vira de cabeça para baixo quando acontecimentos, fora do seu controle, a obrigam a tomar uma importante decisão na sua vida. Primeiro, vamos entender o que aconteceu. Ellen é uma menina rica, que utiliza tudo o que o dinheiro pode lhe proporcionar ao máximo, uma vida de diversão e prazeres, que agora está prestes a ter um fim. Pois, após um trágico acidente, onde seu cunhado e sua irmã são vítimas, ela se vê responsável por 3 crianças, ao mesmo tempo. E agora, ela terá que decidir entre seguir na sua vida de luxo ou esquecer tudo e se dedicar inteiramente ao cuidado de 3 pessoas que dependem dela. O que Ellen não esperava é que uma história totalmente inusitada iria dar um novo e verdadeiro sentido à sua vida. Acompanhe esta maravilhosa história, com certeza ele irá tocar o seu coração. Em Um Presente para Ellen, acompanhamos a vida de Ellen, uma jovem rica e independente, cuja existência é marcada por festas, viagens e tudo o que o dinheiro pode proporcionar. No entanto, a vida, imprevisível como sempre, decide lhe oferecer uma reviravolta inesperada. Um trágico acidente tira a vida de sua irmã e de seu cunhado, deixando para trás 3 crianças, órfãs e desamparadas. De repente, Ellen se vê diante de uma encruzilhada. Ela, que até então só pensava em si mesma, agora precisa escolher entre continuar sua vida de luxo e despreocupação ou assumir a responsabilidade de cuidar das crianças, que agora dependem exclusivamente dela. No começo, Ellen tenta conciliar seu estilo de vida extravagante com a nova responsabilidade, mas logo percebe que é impossível. As crianças precisam de atenção, amor e, principalmente, de alguém que as guie e as proteja em meio à dor da perda. Cada dia que passa, Ellen se sente mais sufocada, dividida entre seus antigos hábitos e a necessidade crescente de ser presente para as crianças. As amigas insistem para que ela continue vivendo sua vida como antes, mas Ellen não consegue deixar de pensar nas 3 pequenas almas que agora precisam dela. Ao mesmo tempo, um sentimento novo começa a crescer dentro dela, algo que ela nunca experimentou antes. Ao ver o sorriso das crianças, mesmo em meio às dificuldades, ao ouvir suas risadas, mesmo em meio ao luto, Ellen começa a perceber que a vida tem mais a oferecer do que apenas prazeres superficiais. Ela, então, decide vender alguns de seus bens mais valiosos, abandonando seu círculo social para se dedicar, por inteiro, ao bem-estar das crianças. É aí que sua transformação começa de verdade. O que Ellen não poderia imaginar é que essa decisão, aparentemente altruísta, a levaria a descobrir um amor e um sentido de vida que ela jamais havia sonhado em encontrar. Um dia, enquanto caminha com as crianças em um parque, ela conhece Lucas, um jovem professor dedicado que também sofreu perdas significativas na vida. Os dois, unidos pela dor, encontram consolo um no outro e, lentamente, começam a criar um laço de amizade e companheirismo que floresce em algo mais profundo. À medida que a vida de Ellen se transforma, ela percebe que sua verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nos momentos compartilhados com aqueles que ama, nas risadas, nas brincadeiras, nos pequenos gestos de afeto. Ela, que antes buscava apenas o prazer imediato, agora se encontra imersa em um amor genuíno, não apenas pelas crianças, mas por Lucas, por ela mesma e pela vida, em toda a sua simplicidade. E assim, Um Presente para Ellen nos conduz por uma história de transformação, amor e redescoberta. Uma jornada que mostra que, às vezes, o maior presente que podemos receber é aquele que nunca pedimos, mas que chega para nos mostrar o verdadeiro sentido de estar vivo. Prepare-se para se emocionar com essa trama envolvente, que com certeza tocará o seu coração e o fará refletir sobre o que realmente importa na vida. Conforme a história se desenrola, Ellen enfrenta diversos desafios enquanto aprende a ser mãe, irmã e amiga ao mesmo tempo. No início, tudo parece difícil demais. As crianças, cada uma em sua maneira única, lidam com o luto de formas inesperadas. A mais velha, Júlia, se fecha em um silêncio profundo, escondendo suas lágrimas atrás de uma postura de independência forçada. O do meio, Pedro,
se torna rebelde, testando os limites de Ellen a cada momento, talvez buscando em sua nova guardiã algum tipo de certeza em meio ao caos. E a caçula, Sofia, oscila entre a tristeza profunda e a alegria inocente de uma criança que ainda não entende completamente a gravidade da perda. Ellen, por sua vez, se vê em um turbilhão emocional. Nunca teve que cuidar de ninguém além de si mesma, e agora precisa aprender a lidar com as necessidades, os medos e os sonhos de 3 crianças traumatizadas. Seus dias de festas e despreocupação agora são preenchidos por tarefas cotidianas. Preparar o café da manhã, ajudar com os deveres de casa e, o mais difícil de tudo, consolar corações partidos. Há momentos de puro desespero, em que Ellen sente que não vai conseguir, em que o peso da responsabilidade parece grande demais. Ela pensa em desistir, em voltar para a sua antiga vida, onde tudo era mais simples. Mas cada vez que contempla essa ideia, algo dentro dela a puxa de volta. Lucas, o jovem professor, torna-se um apoio fundamental nesse período. Ele entende as crianças, conhece seus medos e sonhos e, mais importante, sabe como ajudar Ellen a se conectar com elas. Ele a ensina a ouvir, a ser paciente, a entender que amar também significa aceitar as imperfeições dos outros e, sobretudo, as próprias. Com o passar do tempo, Lucas e Ellen se aproximam ainda mais, e um romance começa a florescer entre eles. Mas não é um romance fácil. Ellen ainda carrega as inseguranças e o peso do passado, e Lucas tem seus próprios fantasmas a enfrentar. No entanto, juntos, eles descobrem a força de seguir em frente, de amar apesar das cicatrizes. Enquanto isso, as crianças também começam a mudar. Júlia, a mais velha, se permite finalmente chorar nos braços de Ellen, deixando que sua máscara de força se desfaça. Pedro, antes rebelde, começa a encontrar na presença de Lucas uma figura de mentor e amigo, alguém que entende sua dor sem julgá-lo. E Sofia, a pequena, se torna uma fonte de luz, com seu riso contagiante e sua capacidade de ver o melhor em cada situação. A relação entre Ellen e as crianças cresce, se fortalece. Ellen percebe que, mais do que apenas cuidar delas, está aprendendo com elas, redescobrindo a própria vida. E à medida que essa nova família improvável se constrói, Ellen encontra em si mesma uma mulher que jamais imaginou ser. Ela descobre que sua força não está em sua riqueza ou status social, mas em sua capacidade de amar e de ser amada, de se entregar completamente a algo maior do que ela mesma. E então, chega o momento crucial da trama, quando Ellen recebe uma proposta tentadora. Um emprego no exterior, que oferece não apenas um retorno à sua vida de luxo, mas também a chance de se distanciar dos problemas e dificuldades que está enfrentando. Durante dias, ela se debate com a decisão, dividida entre o conforto do passado e o desafio do presente. Lucas, percebendo sua hesitação, decide se afastar, acreditando que talvez Ellen ainda não esteja pronta para essa nova vida. No entanto, em um momento de profunda reflexão, Ellen compreende que não há nada no mundo que possa substituir o amor que sente pelas crianças, nem o novo propósito que encontrou. Ela rejeita a oferta, declarando pela primeira vez que encontrou seu lugar, que essa é a sua vida agora, ao lado daqueles que ama, construindo algo real e verdadeiro, dia após dia. Ao final, Ellen e Lucas se reconciliam, percebendo que o amor verdadeiro é aquele que cresce em meio aos desafios e que a felicidade, muitas vezes, está nas coisas simples. Eles, juntos, decidem se comprometer com essa nova vida, de cuidar um do outro e das crianças, de construir, tijolo por tijolo, um lar cheio de amor, carinho e esperança. Um presente para Ellen é, acima de tudo, uma celebração da vida, do amor e da capacidade de transformação que reside em cada um de nós. Uma história que nos faz lembrar que, mesmo em meio às adversidades, há sempre uma chance de recomeçar, de amar, de viver plenamente. Prepare-se para rir, chorar e se emocionar, enquanto acompanha essa jornada de descoberta e redenção. Afinal, a vida é feita de momentos, e os momentos mais preciosos são aqueles que compartilhamos com quem amamos. Com o passar do tempo, a decisão de Ellen de permanecer e se dedicar à nova família começa a florescer em uma rotina cheia de pequenas vitórias e desafios diários.
As manhãs são preenchidas por risos na cozinha, enquanto tentam, juntos, preparar o café da manhã. Algo que antes parecia impossível para Ellen, acostumada com uma vida de luxo, mas que agora se torna um ritual de amor e união. Julia, a adolescente antes tão fechada, começa a mostrar seu talento com a música. Seu violino preenche a casa com melodias que refletem a nova esperança que encontrou. Pedro, agora mais calmo, dedica-se aos esportes e, com o incentivo de Lucas, descobre um talento especial para a corrida. Sofia, por sua vez, encanta a todos com sua energia inesgotável e seus desenhos, que sempre representam a nova família reunida, sorrindo. A vida de Ellen vira de cabeça para baixo quando acontecimentos, fora do seu controle, a obrigam a tomar uma importante decisão na sua vida. Primeiro, vamos entender o que aconteceu. Ellen é uma menina rica, que utiliza tudo o que o dinheiro pode lhe proporcionar ao máximo, uma vida de diversão e prazeres, que agora está prestes a ter um fim, pois, após um trágico acidente, onde seu cunhado e sua irmã são vítimas, ela se vê responsável por 3 crianças, ao mesmo tempo. E agora, ela terá que decidir entre seguir na sua vida de luxo ou esquecer tudo e se dedicar inteiramente ao cuidado de 3 pessoas que dependem dela. O que Ellen não esperava é que uma história totalmente inusitada iria dar um novo e verdadeiro sentido à sua vida. Acompanhe esta maravilhosa história, com certeza ele irá tocar o seu coração. Em Um Presente para Ellen, acompanhamos a vida de Ellen, uma jovem rica e independente, cuja existência é marcada por festas, viagens e tudo o que o dinheiro pode proporcionar. No entanto, a vida, imprevisível como sempre, decide lhe oferecer uma reviravolta inesperada. Um trágico acidente tira a vida de sua irmã e de seu cunhado, deixando para trás 3 crianças, órfãs e desamparadas. De repente, Ellen se vê diante de uma encruzilhada. Ela, que até então só pensava em si mesma, agora precisa escolher entre continuar sua vida de luxo e despreocupação ou assumir a responsabilidade de cuidar das crianças, que agora dependem exclusivamente dela. No começo, Ellen tenta conciliar seu estilo de vida extravagante com a nova responsabilidade, mas logo percebe que é impossível. As crianças precisam de atenção, amor e, principalmente, de alguém que as guie e as proteja em meio à dor da perda. Cada dia que passa, Ellen se sente mais sufocada, dividida entre seus antigos hábitos e a necessidade crescente de ser presente para as crianças. As amigas insistem para que ela continue vivendo sua vida como antes, mas Ellen não consegue deixar de pensar nas 3 pequenas almas que agora precisam dela. Ao mesmo tempo, um sentimento novo começa a crescer dentro dela, algo que ela nunca experimentou antes. Ao ver o sorriso das crianças, mesmo em meio às dificuldades, ao ouvir suas risadas, mesmo em meio ao luto, Ellen começa a perceber que a vida tem mais a oferecer do que apenas prazeres superficiais. Ela, então, decide vender alguns de seus bens mais valiosos, abandonando seu círculo social para se dedicar, por inteiro, ao bem-estar das crianças. É aí que sua transformação começa de verdade. O que Ellen não poderia imaginar é que essa decisão, aparentemente altruísta, a levaria a descobrir um amor e um sentido de vida que ela jamais havia sonhado em encontrar. Um dia, enquanto caminha com as crianças em um parque, ela conhece Lucas, um jovem professor dedicado que também sofreu perdas significativas na vida. Os dois, unidos pela dor, encontram consolo um no outro e, lentamente, começam a criar um laço de amizade e companheirismo que floresce em algo mais profundo. À medida que a vida de Ellen se transforma, ela percebe que sua verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nos momentos compartilhados com aqueles que ama, nas risadas, nas brincadeiras, nos pequenos gestos de afeto. Ela, que antes buscava apenas o prazer imediato, agora se encontra imersa em um amor genuíno, não apenas pelas crianças, mas por Lucas, por ela mesma e pela vida, em toda a sua simplicidade. E assim, Um Presente para Ellen nos conduz por uma história de transformação, amor e redescoberta. Uma jornada que mostra que, às vezes, o maior presente que podemos receber é aquele que nunca pedimos, mas que chega para nos mostrar o verdadeiro sentido de estar vivo. Prepare-se para se emocionar com essa trama envolvente, que com certeza tocará o seu coração.
e o fará refletir sobre o que realmente importa na vida. Conforme a história se desenrola, Ellen enfrenta diversos desafios enquanto aprende a ser mãe, irmã e amiga ao mesmo tempo. No início, tudo parece difícil demais. As crianças, cada uma em sua maneira única, lidam com o luto de formas inesperadas. A mais velha, Júlia, se fecha em um silêncio profundo, escondendo suas lágrimas atrás de uma postura de independência forçada. O do meio, Pedro, se torna rebelde, testando os limites de Ellen a cada momento, talvez buscando em sua nova guardiã algum tipo de certeza em meio ao caos. E a caçula, Sofia, oscila entre a tristeza profunda e a alegria inocente de uma criança que ainda não entende completamente a gravidade da perda. Ellen, por sua vez, se vê em um turbilhão emocional. Nunca teve que cuidar de ninguém além de si mesma, e agora precisa aprender a lidar com as necessidades, os medos e os sonhos de 3 crianças traumatizadas. Seus dias de festas e despreocupação agora são preenchidos por tarefas cotidianas. Preparar o café da manhã, ajudar com os deveres de casa e, o mais difícil de tudo, consolar corações partidos. Há momentos de puro desespero, em que Ellen sente que não vai conseguir, em que o peso da responsabilidade parece grande demais. Ela pensa em desistir, em voltar para a sua antiga vida, onde tudo era mais simples. Mas cada vez que contempla essa ideia, algo dentro dela a puxa de volta. Lucas, o jovem professor, torna-se um apoio fundamental nesse período. Ele entende as crianças, conhece seus medos e sonhos e, mais importante, sabe como ajudar Ellen a se conectar com elas. Ele a ensina a ouvir, a ser paciente, a entender que amar também significa aceitar as imperfeições dos outros e, sobretudo, as próprias. Com o passar do tempo, Lucas e Ellen se aproximam ainda mais, e um romance começa a florescer entre eles. Mas não é um romance fácil. Ellen ainda carrega as inseguranças e o peso do passado, e Lucas tem seus próprios fantasmas a enfrentar. No entanto, juntos, eles descobrem a força de seguir em frente, de amar apesar das cicatrizes. Enquanto isso, as crianças também começam a mudar. Júlia, a mais velha, se permite finalmente chorar nos braços de Ellen, deixando que sua máscara de força se desfaça. Pedro, antes rebelde, começa a encontrar na presença de Lucas uma figura de mentor e amigo, alguém que entende sua dor sem julgá-lo. E Sofia, a pequena, se torna uma fonte de luz, com seu riso contagiante e sua capacidade de ver o melhor em cada situação. A relação entre Ellen e as crianças cresce, se fortalece. Ellen percebe que, mais do que apenas cuidar delas, está aprendendo com elas, redescobrindo a própria vida. E à medida que essa nova família improvável se constrói, Ellen encontra em si mesma uma mulher que jamais imaginou ser. Ela descobre que sua força não está em sua riqueza ou status social, mas em sua capacidade de amar e de ser amada, de se entregar completamente a algo maior do que ela mesma. E então, chega o momento crucial da trama, quando Ellen recebe uma proposta tentadora, um emprego no exterior, que oferece não apenas um retorno à sua vida de luxo, mas também a chance de se distanciar dos problemas e dificuldades que está enfrentando. Durante dias, ela se debate com a decisão, dividida entre o conforto do passado e o desafio do presente. Lucas, percebendo sua hesitação, decide se afastar, acreditando que talvez Ellen ainda não esteja pronta para essa nova vida. No entanto, em um momento de profunda reflexão, Ellen compreende que não há nada no mundo que possa substituir o amor que sente pelas crianças, nem o novo propósito que encontrou. Ela rejeita a oferta, declarando pela primeira vez que encontrou seu lugar, que essa é a sua vida agora, ao lado daqueles que ama, construindo algo real e verdadeiro, dia após dia. Ao final, Ellen e Lucas se reconciliam, percebendo que o amor verdadeiro é aquele que cresce em meio aos desafios e que a felicidade, muitas vezes, está nas coisas simples. Eles, juntos, decidem se comprometer com essa nova vida, de cuidar um do outro e das crianças, de construir, tijolo por tijolo, um lar cheio de amor, carinho e esperança. Um presente para Ellen é, acima de tudo, uma celebração da vida, do amor e da capacidade de transformação que reside em cada um de nós. Uma história que nos faz lembrar que, mesmo em meio às adversidades, há sempre uma chance de recomeçar,
de amar, de viver plenamente. Prepare-se para rir, chorar e se emocionar, enquanto acompanha essa jornada de descoberta e redenção. Afinal, a vida é feita de momentos, e os momentos mais preciosos são aqueles que compartilhamos com quem amamos. Com o passar do tempo, a decisão de Ellen de permanecer e se dedicar à nova família começa a florescer em uma rotina cheia de pequenas vitórias e desafios diários. As manhãs são preenchidas por risos na cozinha, enquanto tentam, juntos, preparar o café da manhã. Algo que antes parecia impossível para Ellen, acostumada com uma vida de luxo, mas que agora se torna um ritual de amor e união. Julia, a adolescente antes tão fechada, começa a mostrar seu talento com a música. Seu violino preenche a casa com melodias que refletem a nova esperança que encontrou. Pedro, agora mais calmo, dedica-se aos esportes e, com o incentivo de Lucas, descobre um talento especial para a corrida. Sofia, por sua vez, encanta a todos com sua energia inesgotável e seus desenhos, que sempre representam a nova família reunida, sorrindo. A vida de Ellen vira de cabeça para baixo quando acontecimentos, fora do seu controle, a obrigam a tomar uma importante decisão na sua vida. Primeiro, vamos entender o que aconteceu. Ellen é uma menina rica, que utiliza tudo o que o dinheiro pode lhe proporcionar ao máximo, uma vida de diversão e prazeres, que agora está prestes a ter um fim, pois, após um trágico acidente, onde seu cunhado e sua irmã são vítimas, ela se vê responsável por 3 crianças, ao mesmo tempo. E agora, ela terá que decidir entre seguir na sua vida de luxo ou esquecer tudo e se dedicar inteiramente ao cuidado de 3 pessoas que dependem dela. O que Ellen não esperava é que uma história totalmente inusitada iria dar um novo e verdadeiro sentido à sua vida. Acompanhe esta maravilhosa história, com certeza ele irá tocar o seu coração. Em Um Presente para Ellen, acompanhamos a vida de Ellen, uma jovem rica e independente, cuja existência é marcada por festas, viagens e tudo o que o dinheiro pode proporcionar. No entanto, a vida, imprevisível como sempre, decide lhe oferecer uma reviravolta inesperada. Um trágico acidente tira a vida de sua irmã e de seu cunhado, deixando para trás 3 crianças, órfãs e desamparadas. De repente, Ellen se vê diante de uma encruzilhada. Ela, que até então só pensava em si mesma, agora precisa escolher entre continuar sua vida de luxo e despreocupação ou assumir a responsabilidade de cuidar das crianças, que agora dependem exclusivamente dela. No começo, Ellen tenta conciliar seu estilo de vida extravagante com a nova responsabilidade, mas logo percebe que é impossível. As crianças precisam de atenção, amor e, principalmente, de alguém que as guie e as proteja em meio à dor da perda. Cada dia que passa, Ellen se sente mais sufocada, dividida entre seus antigos hábitos e a necessidade crescente de ser presente para as crianças. As amigas insistem para que ela continue vivendo sua vida como antes, mas Ellen não consegue deixar de pensar nas 3 pequenas almas que agora precisam dela. Ao mesmo tempo, um sentimento novo começa a crescer dentro dela, algo que ela nunca experimentou antes. Ao ver o sorriso das crianças, mesmo em meio às dificuldades, ao ouvir suas risadas, mesmo em meio ao luto, Ellen começa a perceber que a vida tem mais a oferecer do que apenas prazeres superficiais. Ela, então, decide vender alguns de seus bens mais valiosos, abandonando seu círculo social para se dedicar, por inteiro, ao bem-estar das crianças. É aí que sua transformação começa de verdade. O que Ellen não poderia imaginar é que essa decisão, aparentemente altruísta, a levaria a descobrir um amor e um sentido de vida que ela jamais havia sonhado em encontrar. Um dia, enquanto caminha com as crianças em um parque, ela conhece Lucas, um jovem professor dedicado, que também sofreu perdas significativas na vida. Os dois, unidos pela dor, encontram consolo um no outro e, lentamente, começam a criar um laço de amizade e companheirismo que floresce em algo mais profundo. À medida que a vida de Ellen se transforma, ela percebe que sua verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nos momentos compartilhados com aqueles que ama, nas risadas, nas brincadeiras, nos pequenos gestos de afeto. Ela, que antes buscava apenas o prazer imediato, agora se encontra imersa em um amor genuíno, não apenas pelas crianças,
mas por Lucas, por ela mesma e pela vida, em toda a sua simplicidade. E assim, um presente para Ellen nos conduz por uma história de transformação, amor e redescoberta. Uma jornada que mostra que, às vezes, o maior presente que podemos receber é aquele que nunca pedimos, mas que chega para nos mostrar o verdadeiro sentido de estar vivo. Prepare-se para se emocionar com essa trama envolvente, que com certeza tocará o seu coração e o fará refletir sobre o que realmente importa na vida. Conforme a história se desenrola, Ellen enfrenta diversos desafios enquanto aprende a ser mãe, irmã e amiga ao mesmo tempo. No início, tudo parece difícil demais. As crianças, cada uma em sua maneira única, lidam com o luto de formas inesperadas. A mais velha, Júlia, se fecha em um silêncio profundo, escondendo suas lágrimas atrás de uma postura de independência forçada. O do meio, Pedro, se torna rebelde, testando os limites de Ellen a cada momento, talvez buscando em sua nova guardiã algum tipo de certeza em meio ao caos. E a caçula, Sofia, oscila entre a tristeza profunda e a alegria inocente de uma criança que ainda não entende completamente a gravidade da perda. Ellen, por sua vez, se vê em um turbilhão emocional. Nunca teve que cuidar de ninguém além de si mesma, e agora precisa aprender a lidar com as necessidades, os medos e os sonhos de 3 crianças traumatizadas. Seus dias de festas e despreocupação agora são preenchidos por tarefas cotidianas. Preparar o café da manhã, ajudar com os deveres de casa e, o mais difícil de tudo, consolar corações partidos. Há momentos de puro desespero, em que Ellen sente que não vai conseguir, em que o peso da responsabilidade parece grande demais. Ela pensa em desistir, em voltar para a sua antiga vida, onde tudo era mais simples. Mas cada vez que contempla essa ideia, algo dentro dela a puxa de volta. Lucas, o jovem professor, torna-se um apoio fundamental nesse período. Ele entende as crianças, conhece seus medos e sonhos e, mais importante, sabe como ajudar Ellen a se conectar com elas. Ele a ensina a ouvir, a ser paciente, a entender que amar também significa aceitar as imperfeições dos outros e, sobretudo, as próprias. Com o passar do tempo, Lucas e Ellen se aproximam ainda mais, e um romance começa a florescer entre eles. Mas não é um romance fácil. Ellen ainda carrega as inseguranças e o peso do passado, e Lucas tem seus próprios fantasmas a enfrentar. No entanto, juntos, eles descobrem a força de seguir em frente, de amar apesar das cicatrizes. Enquanto isso, as crianças também começam a mudar. Júlia, a mais velha, se permite finalmente chorar nos braços de Ellen, deixando que sua máscara de força se desfaça. Pedro, antes rebelde, começa a encontrar na presença de Lucas uma figura de mentor e amigo, alguém que entende sua dor sem julgá-lo. E Sofia, a pequena, se torna uma fonte de luz, com seu riso contagiante e sua capacidade de ver o melhor em cada situação. A relação entre Ellen e as crianças cresce, se fortalece. Ellen percebe que, mais do que apenas cuidar delas, está aprendendo com elas, redescobrindo a própria vida. E à medida que essa nova família improvável se constrói, Ellen encontra em si mesma uma mulher que jamais imaginou ser. Ela descobre que sua força não está em sua riqueza ou status social, mas em sua capacidade de amar e de ser amada, de se entregar completamente a algo maior do que ela mesma. E então, chega o momento crucial da trama, quando Ellen recebe uma proposta tentadora. Um emprego no exterior, que oferece não apenas um retorno à sua vida de luxo, mas também a chance de se distanciar dos problemas e dificuldades que está enfrentando. Durante dias, ela se debate com a decisão, dividida entre o conforto do passado e o desafio do presente. Lucas, percebendo sua hesitação, decide se afastar, acreditando que talvez Ellen ainda não esteja pronta para essa nova vida. No entanto, em um momento de profunda reflexão, Ellen compreende que não há nada no mundo que possa substituir o amor que sente pelas crianças, nem o novo propósito que encontrou. Ela rejeita a oferta, declarando pela primeira vez que encontrou seu lugar, que essa é a sua vida agora, ao lado daqueles que ama, construindo algo real e verdadeiro, dia após dia. Ao final, Ellen e Lucas se reconciliam, percebendo que o amor verdadeiro é aquele que cresce em meio aos desafios,
e que a felicidade, muitas vezes, está nas coisas simples. Eles, juntos, decidem se comprometer com essa nova vida, de cuidar um do outro e das crianças, de construir, tijolo por tijolo, um lar cheio de amor, carinho e esperança. Um presente para Ellen é, acima de tudo, uma celebração da vida, do amor e da capacidade de transformação que reside em cada um de nós. Uma história que nos faz lembrar que, mesmo em meio às adversidades, há sempre uma chance de recomeçar, de amar, de viver plenamente. Prepare-se para rir, chorar e se emocionar, enquanto acompanha essa jornada de descoberta e redenção. Afinal, a vida é feita de momentos, e os momentos mais preciosos são aqueles que compartilhamos com quem amamos. Com o passar do tempo, a decisão de Ellen de permanecer e se dedicar à nova família começa a florescer em uma rotina cheia de pequenas vitórias e desafios diários. As manhãs são preenchidas por risos na cozinha, enquanto tentam, juntos, preparar o café da manhã. Algo que antes parecia impossível para Ellen, acostumada com uma vida de luxo, mas que agora se torna um ritual de amor e união. Julia, a adolescente antes tão fechada, começa a mostrar seu talento com a música. Seu violino preenche a casa com melodias que refletem a nova esperança que encontrou. Pedro, agora mais calmo, dedica-se aos esportes e, com o incentivo de Lucas, descobre um talento especial para a corrida. Sofia, por sua vez, encanta a todos com sua energia inesgotável e seus desenhos, que sempre representam a nova família reunida, sorrindo. A vida de Ellen vira de cabeça para baixo quando acontecimentos, fora do seu controle, a obrigam a tomar uma importante decisão na sua vida. Primeiro, vamos entender o que aconteceu. Ellen é uma menina rica, que utiliza tudo o que o dinheiro pode lhe proporcionar ao máximo, uma vida de diversão e prazeres, que agora está prestes a ter um fim, pois, após um trágico acidente, onde seu cunhado e sua irmã são vítimas, ela se vê responsável por 3 crianças, ao mesmo tempo. E agora, ela terá que decidir entre seguir na sua vida de luxo ou esquecer tudo e se dedicar inteiramente ao cuidado de 3 pessoas que dependem dela. O que Ellen não esperava é que uma história totalmente inusitada iria dar um novo e verdadeiro sentido à sua vida. Acompanhe esta maravilhosa história, com certeza ele irá tocar o seu coração. Em Um Presente para Ellen, acompanhamos a vida de Ellen, uma jovem rica e independente, cuja existência é marcada por festas, viagens e tudo o que o dinheiro pode proporcionar. No entanto, a vida, imprevisível como sempre, decide lhe oferecer uma reviravolta inesperada. Um trágico acidente tira a vida de sua irmã e de seu cunhado, deixando para trás 3 crianças, órfãs e desamparadas. De repente, Ellen se vê diante de uma encruzilhada. Ela, que até então só pensava em si mesma, agora precisa escolher entre continuar sua vida de luxo e despreocupação ou assumir a responsabilidade de cuidar das crianças, que agora dependem exclusivamente dela. No começo, Ellen tenta conciliar seu estilo de vida extravagante com a nova responsabilidade, mas logo percebe que é impossível. As crianças precisam de atenção, amor e, principalmente, de alguém que as guie e as proteja em meio à dor da perda. Cada dia que passa, Ellen se sente mais sufocada, dividida entre seus antigos hábitos e a necessidade crescente de ser presente para as crianças. As amigas insistem para que ela continue vivendo sua vida como antes, mas Ellen não consegue deixar de pensar nas 3 pequenas almas que agora precisam dela. Ao mesmo tempo, um sentimento novo começa a crescer dentro dela, algo que ela nunca experimentou antes. Ao ver o sorriso das crianças, mesmo em meio às dificuldades, ao ouvir suas risadas, mesmo em meio ao luto, Ellen começa a perceber que a vida tem mais a oferecer do que apenas prazeres superficiais. Ela, então, decide vender alguns de seus bens mais valiosos, abandonando seu círculo social para se dedicar, por inteiro, ao bem-estar das crianças. É aí que sua transformação começa de verdade. O que Ellen não poderia imaginar é que essa decisão, aparentemente altruísta, a levaria a descobrir um amor e um sentido de vida que ela jamais havia sonhado em encontrar. Um dia, enquanto caminha com as crianças em um parque, ela conhece Lucas, um jovem professor dedicado, que também sofreu perdas significativas na vida. Os dois,
Unidos pela dor, encontram consolo um no outro e, lentamente, começam a criar um laço de amizade e companheirismo que floresce em algo mais profundo. À medida que a vida de Ellen se transforma, ela percebe que sua verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nos momentos compartilhados com aqueles que ama, nas risadas, nas brincadeiras, nos pequenos gestos de afeto. Ela, que antes buscava apenas o prazer imediato, agora se encontra imersa em um amor genuíno, não apenas pelas crianças, mas por Lucas, por ela mesma e pela vida, em toda a sua simplicidade. E assim, um presente para Ellen nos conduz por uma história de transformação, amor e redescoberta. Uma jornada que mostra que, às vezes, o maior presente que podemos receber é aquele que nunca pedimos, mas que chega para nos mostrar o verdadeiro sentido de estar vivo. Prepare-se para se emocionar com essa trama envolvente, que com certeza tocará o seu coração e o fará refletir sobre o que realmente importa na vida. Conforme a história se desenrola, Ellen enfrenta diversos desafios enquanto aprende a ser mãe, irmã e amiga ao mesmo tempo. No início, tudo parece difícil demais. As crianças, cada uma em sua maneira única, lidam com o luto de formas inesperadas. A mais velha, Júlia, se fecha em um silêncio profundo, escondendo suas lágrimas atrás de uma postura de independência forçada. O do meio, Pedro, se torna rebelde, testando os limites de Ellen a cada momento, talvez buscando em sua nova guardiã algum tipo de certeza em meio ao caos. E a caçula, Sofia, oscila entre a tristeza profunda e a alegria inocente de uma criança que ainda não entende completamente a gravidade da perda. Ellen, por sua vez, se vê em um turbilhão emocional. Nunca teve que cuidar de ninguém além de si mesma, e agora precisa aprender a lidar com as necessidades, os medos e os sonhos de 3 crianças traumatizadas. Seus dias de festas e despreocupação agora são preenchidos por tarefas cotidianas. Preparar o café da manhã, ajudar com os deveres de casa e, o mais difícil de tudo, consolar corações partidos. Há momentos de puro desespero, em que Ellen sente que não vai conseguir, em que o peso da responsabilidade parece grande demais. Ela pensa em desistir, em voltar para a sua antiga vida, onde tudo era mais simples. Mas cada vez que contempla essa ideia, algo dentro dela a puxa de volta. Lucas, o jovem professor, torna-se um apoio fundamental nesse período. Ele entende as crianças, conhece seus medos e sonhos e, mais importante, sabe como ajudar Ellen a se conectar com elas. Ele a ensina a ouvir, a ser paciente, a entender que amar também significa aceitar as imperfeições dos outros e, sobretudo, as próprias. Com o passar do tempo, Lucas e Ellen se aproximam ainda mais, e um romance começa a florescer entre eles. Mas não é um romance fácil. Ellen ainda carrega as inseguranças e o peso do passado, e Lucas tem seus próprios fantasmas a enfrentar. No entanto, juntos, eles descobrem a força de seguir em frente, de amar apesar das cicatrizes. Enquanto isso, as crianças também começam a mudar. Júlia, a mais velha, se permite finalmente chorar nos braços de Ellen, deixando que sua máscara de força se desfaça. Pedro, antes rebelde, começa a encontrar na presença de Lucas uma figura de mentor e amigo, alguém que entende sua dor sem julgá-lo. E Sofia, a pequena, se torna uma fonte de luz, com seu riso contagiante e sua capacidade de ver o melhor em cada situação. A relação entre Ellen e as crianças cresce, se fortalece. Ellen percebe que, mais do que apenas cuidar delas, está aprendendo com elas, redescobrindo a própria vida. E à medida que essa nova família improvável se constrói, Ellen encontra em si mesma uma mulher que jamais imaginou ser. Ela descobre que sua força não está em sua riqueza ou status social, mas em sua capacidade de amar e de ser amada, de se entregar completamente a algo maior do que ela mesma. E então, chega o momento crucial da trama, quando Ellen recebe uma proposta tentadora. Um emprego no exterior, que oferece não apenas um retorno à sua vida de luxo, mas também a chance de se distanciar dos problemas e dificuldades que está enfrentando. Durante dias, ela se debate com a decisão, dividida entre o conforto do passado e o desafio do presente. Lucas, percebendo sua hesitação, decide se afastar, acreditando que talvez Ellen ainda não esteja pronta para essa nova vida. No entanto,
Em um momento de profunda reflexão, Ellen compreende que não há nada no mundo que possa substituir o amor que sente pelas crianças, nem o novo propósito que encontrou. Ela rejeita a oferta, declarando pela primeira vez que encontrou seu lugar, que essa é a sua vida agora, ao lado daqueles que ama, construindo algo real e verdadeiro, dia após dia. Ao final, Ellen e Lucas se reconciliam, percebendo que o amor verdadeiro é aquele que cresce em meio aos desafios e que a felicidade, muitas vezes, está nas coisas simples. Eles, juntos, decidem se comprometer com essa nova vida, de cuidar um do outro e das crianças, de construir, tijolo por tijolo, um lar cheio de amor, carinho e esperança. Um presente para Ellen é, acima de tudo, uma celebração da vida, do amor e da capacidade de transformação que reside em cada um de nós. Uma história que nos faz lembrar que, mesmo em meio às adversidades, há sempre uma chance de recomeçar, de amar, de viver plenamente. Prepare-se para rir, chorar e se emocionar, enquanto acompanha essa jornada de descoberta e redenção. Afinal, a vida é feita de momentos, e os momentos mais preciosos são aqueles que compartilhamos com quem amamos. Com o passar do tempo, a decisão de Ellen de permanecer e se dedicar à nova família começa a florescer em uma rotina cheia de pequenas vitórias e desafios diários. As manhãs são preenchidas por risos na cozinha, enquanto tentam, juntos, preparar o café da manhã. Algo que antes parecia impossível para Ellen, acostumada com uma vida de luxo, mas que agora se torna um ritual de amor e união. Júlia, a adolescente antes tão fechada, começa a mostrar seu talento com a música. Seu violino preenche a casa com melodias que refletem a nova esperança que encontrou. Pedro, agora mais calmo, dedica-se aos esportes e, com o incentivo de Lucas, descobre um talento especial para a corrida. Sofia, por sua vez, encanta a todos com sua energia inesgotável e seus desenhos, que sempre representam a nova família reunida, sorrindo. A vida de Ellen vira de cabeça para baixo quando acontecimentos, fora do seu controle, a obrigam a tomar uma importante decisão na sua vida. Primeiro, vamos entender o que aconteceu. Ellen é uma menina rica, que utiliza tudo o que o dinheiro pode lhe proporcionar ao máximo, uma vida de diversão e prazeres, que agora está prestes a ter um fim, pois, após um trágico acidente, onde seu cunhado e sua irmã são vítimas, ela se vê responsável por 3 crianças, ao mesmo tempo. E agora, ela terá que decidir entre seguir na sua vida de luxo ou esquecer tudo e se dedicar inteiramente ao cuidado de 3 pessoas que dependem dela. O que Ellen não esperava é que uma história totalmente inusitada iria dar um novo e verdadeiro sentido à sua vida. Acompanhe esta maravilhosa história, com certeza ele irá tocar o seu coração. Em Um Presente para Ellen, acompanhamos a vida de Ellen, uma jovem rica e independente, cuja existência é marcada por festas, viagens e tudo o que o dinheiro pode proporcionar. No entanto, a vida, imprevisível como sempre, decide lhe oferecer uma reviravolta inesperada. Um trágico acidente tira a vida de sua irmã e de seu cunhado, deixando para trás 3 crianças, órfãs e desamparadas. De repente, Ellen se vê diante de uma encruzilhada. Ela, que até então só pensava em si mesma, agora precisa escolher entre continuar sua vida de luxo e despreocupação ou assumir a responsabilidade de cuidar das crianças, que agora dependem exclusivamente dela. No começo, Ellen tenta conciliar seu estilo de vida extravagante com a nova responsabilidade, mas logo percebe que é impossível. As crianças precisam de atenção, amor e, principalmente, de alguém que as guie e as proteja em meio à dor da perda. Cada dia que passa, Ellen se sente mais sufocada, dividida entre seus antigos hábitos e a necessidade crescente de ser presente para as crianças. As amigas insistem para que ela continue vivendo sua vida como antes, mas Ellen não consegue deixar de pensar nas 3 pequenas almas que agora precisam dela. Ao mesmo tempo, um sentimento novo começa a crescer dentro dela, algo que ela nunca experimentou antes. Ao ver o sorriso das crianças, mesmo em meio às dificuldades, ao ouvir suas risadas, mesmo em meio ao luto, Ellen começa a perceber que a vida tem mais a oferecer do que apenas prazeres superficiais. Ela, então, decide vender alguns de seus bens mais valiosos,
abandonando seu círculo social para se dedicar, por inteiro, ao bem-estar das crianças. É aí que sua transformação começa de verdade. O que Ellen não poderia imaginar é que essa decisão, aparentemente altruísta, a levaria a descobrir um amor e um sentido de vida que ela jamais havia sonhado em encontrar. Um dia, enquanto caminha com as crianças em um parque, ela conhece Lucas, um jovem professor dedicado que também sofreu perdas significativas na vida. Os dois, unidos pela dor, encontram consolo um no outro e, lentamente, começam a criar um laço de amizade e companheirismo que floresce em algo mais profundo. À medida que a vida de Ellen se transforma, ela percebe que sua verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nos momentos compartilhados com aqueles que ama, nas risadas, nas brincadeiras, nos pequenos gestos de afeto. Ela, que antes buscava apenas o prazer imediato, agora se encontra imersa em um amor genuíno, não apenas pelas crianças, mas por Lucas, por ela mesma e pela vida, em toda a sua simplicidade. E assim, um presente para Ellen nos conduz por uma história de transformação, amor e redescoberta. Uma jornada que mostra que, às vezes, o maior presente que podemos receber é aquele que nunca pedimos, mas que chega para nos mostrar o verdadeiro sentido de estar vivo. Prepare-se para se emocionar com essa trama envolvente, que com certeza tocará o seu coração e o fará refletir sobre o que realmente importa na vida. Conforme a história se desenrola, Ellen enfrenta diversos desafios enquanto aprende a ser mãe, irmã e amiga ao mesmo tempo. No início, tudo parece difícil demais. As crianças, cada uma em sua maneira única, lidam com o luto de formas inesperadas. A mais velha, Júlia, se fecha em um silêncio profundo, escondendo suas lágrimas atrás de uma postura de independência forçada. O do meio, Pedro, se torna rebelde, testando os limites de Ellen a cada momento, talvez buscando em sua nova guardiã algum tipo de certeza em meio ao caos. E a caçula, Sofia, oscila entre a tristeza profunda e a alegria inocente de uma criança que ainda não entende completamente a gravidade da perda. Ellen, por sua vez, se vê em um turbilhão emocional. Nunca teve que cuidar de ninguém além de si mesma, e agora precisa aprender a lidar com as necessidades, os medos e os sonhos de 3 crianças traumatizadas. Seus dias de festas e despreocupação agora são preenchidos por tarefas cotidianas. Preparar o café da manhã, ajudar com os deveres de casa e, o mais difícil de tudo, consolar corações partidos. Há momentos de puro desespero, em que Ellen sente que não vai conseguir, em que o peso da responsabilidade parece grande demais. Ela pensa em desistir, em voltar para a sua antiga vida, onde tudo era mais simples. Mas cada vez que contempla essa ideia, algo dentro dela a puxa de volta. Lucas, o jovem professor, torna-se um apoio fundamental nesse período. Ele entende as crianças, conhece seus medos e sonhos e, mais importante, sabe como ajudar Ellen a se conectar com elas. Ele a ensina a ouvir, a ser paciente, a entender que amar também significa aceitar as imperfeições dos outros e, sobretudo, as próprias. Com o passar do tempo, Lucas e Ellen se aproximam ainda mais, e um romance começa a florescer entre eles. Mas não é um romance fácil. Ellen ainda carrega as inseguranças e o peso do passado, e Lucas tem seus próprios fantasmas a enfrentar. No entanto, juntos, eles descobrem a força de seguir em frente, de amar apesar das cicatrizes. Enquanto isso, as crianças também começam a mudar. Júlia, a mais velha, se permite finalmente chorar nos braços de Ellen, deixando que sua máscara de força se desfaça. Pedro, antes rebelde, começa a encontrar na presença de Lucas uma figura de mentor e amigo, alguém que entende sua dor sem julgá-lo. E Sofia, a pequena, se torna uma fonte de luz, com seu riso contagiante e sua capacidade de ver o melhor em cada situação. A relação entre Ellen e as crianças cresce, se fortalece. Ellen percebe que, mais do que apenas cuidar delas, está aprendendo com elas, redescobrindo a própria vida. E à medida que essa nova família improvável se constrói, Ellen encontra em si mesma uma mulher que jamais imaginou ser. Ela descobre que sua força não está em sua riqueza ou status social, mas em sua capacidade de amar e de ser amada, de se entregar completamente a algo maior do que ela mesma. E então,
chega o momento crucial da trama, quando Ellen recebe uma proposta tentadora. Um emprego no exterior, que oferece não apenas um retorno à sua vida de luxo, mas também a chance de se distanciar dos problemas e dificuldades que está enfrentando. Durante dias, ela se debate com a decisão, dividida entre o conforto do passado e o desafio do presente. Lucas, percebendo sua hesitação, decide se afastar, acreditando que talvez Ellen ainda não esteja pronta para essa nova vida. No entanto, em um momento de profunda reflexão, Ellen compreende que não há nada no mundo que possa substituir o amor que sente pelas crianças, nem o novo propósito que encontrou. Ela rejeita a oferta, declarando pela primeira vez que encontrou seu lugar, que essa é a sua vida agora, ao lado daqueles que ama, construindo algo real e verdadeiro, dia após dia. Ao final, Ellen e Lucas se reconciliam, percebendo que o amor verdadeiro é aquele que cresce em meio aos desafios e que a felicidade, muitas vezes, está nas coisas simples. Eles, juntos, decidem se comprometer com essa nova vida, de cuidar um do outro e das crianças, de construir, tijolo por tijolo, um lar cheio de amor, carinho e esperança. Um presente para Ellen é, acima de tudo, uma celebração da vida, do amor e da capacidade de transformação que reside em cada um de nós. Uma história que nos faz lembrar que, mesmo em meio às adversidades, há sempre uma chance de recomeçar, de amar, de viver plenamente. Prepare-se para rir, chorar e se emocionar, enquanto acompanha essa jornada de descoberta e redenção. Afinal, a vida é feita de momentos, e os momentos mais preciosos são aqueles que compartilhamos com quem amamos. Com o passar do tempo, a decisão de Ellen de permanecer e se dedicar à nova família começa a florescer em uma rotina cheia de pequenas vitórias e desafios diários. As manhãs são preenchidas por risos na cozinha, enquanto tentam, juntos, preparar o café da manhã. Algo que antes parecia impossível para Ellen, acostumada com uma vida de luxo, mas que agora se torna um ritual de amor e união. Júlia, a adolescente antes tão fechada, começa a mostrar seu talento com a música. Seu violino preenche a casa com melodias que refletem a nova esperança que encontrou. Pedro, agora mais calmo, dedica-se aos esportes e, com o incentivo de Lucas, descobre um talento especial para a corrida. Sofia, por sua vez, encanta a todos com sua energia inesgotável e seus desenhos, que sempre representam a nova família reunida, sorrindo. A vida de Ellen vira de cabeça para baixo quando acontecimentos, fora do seu controle, a obrigam a tomar uma importante decisão na sua vida. Primeiro, vamos entender o que aconteceu. Ellen é uma menina rica, que utiliza tudo o que o dinheiro pode lhe proporcionar ao máximo, uma vida de diversão e prazeres, que agora está prestes a ter um fim, pois, após um trágico acidente, onde seu cunhado e sua irmã são vítimas, ela se vê responsável por 3 crianças, ao mesmo tempo. E agora, ela terá que decidir entre seguir na sua vida de luxo ou esquecer tudo e se dedicar inteiramente ao cuidado de 3 pessoas que dependem dela. O que Ellen não esperava é que uma história totalmente inusitada iria dar um novo e verdadeiro sentido à sua vida. Acompanhe esta maravilhosa história, com certeza ele irá tocar o seu coração. Em Um Presente para Ellen, acompanhamos a vida de Ellen, uma jovem rica e independente, cuja existência é marcada por festas, viagens e tudo o que o dinheiro pode proporcionar. No entanto, a vida, imprevisível como sempre, decide lhe oferecer uma reviravolta inesperada. Um trágico acidente tira a vida de sua irmã e de seu cunhado, deixando para trás 3 crianças, órfãs e desamparadas. De repente, Ellen se vê diante de uma encruzilhada. Ela, que até então só pensava em si mesma, agora precisa escolher entre continuar sua vida de luxo e despreocupação ou assumir a responsabilidade de cuidar das crianças, que agora dependem exclusivamente dela. No começo, Ellen tenta conciliar seu estilo de vida extravagante com a nova responsabilidade, mas logo percebe que é impossível. As crianças precisam de atenção, amor e, principalmente, de alguém que as guie e as proteja em meio à dor da perda. Cada dia que passa, Ellen se sente mais sufocada, dividida entre seus antigos hábitos e a necessidade crescente de ser presente para as crianças.
As amigas insistem para que ela continue vivendo sua vida como antes, mas Ellen não consegue deixar de pensar nas 3 pequenas almas que agora precisam dela. Ao mesmo tempo, um sentimento novo começa a crescer dentro dela, algo que ela nunca experimentou antes. Ao ver o sorriso das crianças, mesmo em meio às dificuldades, ao ouvir suas risadas, mesmo em meio ao luto, Ellen começa a perceber que a vida tem mais a oferecer do que apenas prazeres superficiais. Ela, então, decide vender alguns de seus bens mais valiosos, abandonando seu círculo social para se dedicar, por inteiro, ao bem-estar das crianças. É aí que sua transformação começa de verdade. O que Ellen não poderia imaginar é que essa decisão, aparentemente altruísta, a levaria a descobrir um amor e um sentido de vida que ela jamais havia sonhado em encontrar. Um dia, enquanto caminha com as crianças em um parque, ela conhece Lucas, um jovem professor dedicado que também sofreu perdas significativas na vida. Os dois, unidos pela dor, encontram consolo um no outro e, lentamente, começam a criar um laço de amizade e companheirismo que floresce em algo mais profundo. À medida que a vida de Ellen se transforma, ela percebe que sua verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nos momentos compartilhados com aqueles que ama, nas risadas, nas brincadeiras, nos pequenos gestos de afeto. Ela, que antes buscava apenas o prazer imediato, agora se encontra imersa em um amor genuíno, não apenas pelas crianças, mas por Lucas, por ela mesma e pela vida, em toda a sua simplicidade. E assim, um presente para Ellen nos conduz por uma história de transformação, amor e redescoberta. Uma jornada que mostra que, às vezes, o maior presente que podemos receber é aquele que nunca pedimos, mas que chega para nos mostrar o verdadeiro sentido de estar vivo. Prepare-se para se emocionar com essa trama envolvente, que com certeza tocará o seu coração e o fará refletir sobre o que realmente importa na vida. Conforme a história se desenrola, Ellen enfrenta diversos desafios enquanto aprende a ser mãe, irmã e amiga ao mesmo tempo. No início, tudo parece difícil demais. As crianças, cada uma em sua maneira única, lidam com o luto de formas inesperadas. A mais velha, Júlia, se fecha em um silêncio profundo, escondendo suas lágrimas atrás de uma postura de independência forçada. O do meio, Pedro, se torna rebelde, testando os limites de Ellen a cada momento, talvez buscando em sua nova guardiã algum tipo de certeza em meio ao caos. E a caçula, Sofia, oscila entre a tristeza profunda e a alegria inocente de uma criança que ainda não entende completamente a gravidade da perda. Ellen, por sua vez, se vê em um turbilhão emocional. Nunca teve que cuidar de ninguém além de si mesma, e agora precisa aprender a lidar com as necessidades, os medos e os sonhos de 3 crianças traumatizadas. Seus dias de festas e despreocupação agora são preenchidos por tarefas cotidianas. Preparar o café da manhã, ajudar com os deveres de casa e, o mais difícil de tudo, consolar corações partidos. Há momentos de puro desespero, em que Ellen sente que não vai conseguir, em que o peso da responsabilidade parece grande demais. Ela pensa em desistir, em voltar para a sua antiga vida, onde tudo era mais simples. Mas cada vez que contempla essa ideia, algo dentro dela a puxa de volta. Lucas, o jovem professor, torna-se um apoio fundamental nesse período. Ele entende as crianças, conhece seus medos e sonhos e, mais importante, sabe como ajudar Ellen a se conectar com elas. Ele a ensina a ouvir, a ser paciente, a entender que amar também significa aceitar as imperfeições dos outros e, sobretudo, as próprias. Com o passar do tempo, Lucas e Ellen se aproximam ainda mais, e um romance começa a florescer entre eles. Mas não é um romance fácil. Ellen ainda carrega as inseguranças e o peso do passado, e Lucas tem seus próprios fantasmas a enfrentar. No entanto, juntos, eles descobrem a força de seguir em frente, de amar apesar das cicatrizes. Enquanto isso, as crianças também começam a mudar. Júlia, a mais velha, se permite finalmente chorar nos braços de Ellen, deixando que sua máscara de força se desfaça. Pedro, antes rebelde, começa a encontrar na presença de Lucas uma figura de mentor e amigo, alguém que entende sua dor sem julgá-lo. E Sofia, a pequena, se torna uma fonte de luz,
com seu riso contagiante e sua capacidade de ver o melhor em cada situação. A relação entre Ellen e as crianças cresce, se fortalece. Ellen percebe que, mais do que apenas cuidar delas, está aprendendo com elas, redescobrindo a própria vida. E à medida que essa nova família improvável se constrói, Ellen encontra em si mesma uma mulher que jamais imaginou ser. Ela descobre que sua força não está em sua riqueza ou status social, mas em sua capacidade de amar e de ser amada, de se entregar completamente a algo maior do que ela mesma. E então, chega o momento crucial da trama, quando Ellen recebe uma proposta tentadora. Um emprego no exterior, que oferece não apenas um retorno à sua vida de luxo, mas também a chance de se distanciar dos problemas e dificuldades que está enfrentando. Durante dias, ela se debate com a decisão, dividida entre o conforto do passado e o desafio do presente. Lucas, percebendo sua hesitação, decide se afastar, acreditando que talvez Ellen ainda não esteja pronta para essa nova vida. No entanto, em um momento de profunda reflexão, Ellen compreende que não há nada no mundo que possa substituir o amor que sente pelas crianças, nem o novo propósito que encontrou. Ela rejeita a oferta, declarando pela primeira vez que encontrou seu lugar, que essa é a sua vida agora, ao lado daqueles que ama, construindo algo real e verdadeiro, dia após dia. Ao final, Ellen e Lucas se reconciliam, percebendo que o amor verdadeiro é aquele que cresce em meio aos desafios e que a felicidade, muitas vezes, está nas coisas simples. Eles, juntos, decidem se comprometer com essa nova vida, de cuidar um do outro e das crianças, de construir, tijolo por tijolo, um lar cheio de amor, carinho e esperança. Um presente para Ellen é, acima de tudo, uma celebração da vida, do amor e da capacidade de transformação que reside em cada um de nós. Uma história que nos faz lembrar que, mesmo em meio às adversidades, há sempre uma chance de recomeçar, de amar, de viver plenamente. Prepare-se para rir, chorar e se emocionar, enquanto acompanha essa jornada de descoberta e redenção. Afinal, a vida é feita de momentos, e os momentos mais preciosos são aqueles que compartilhamos com quem amamos. Com o passar do tempo, a decisão de Ellen de permanecer e se dedicar à nova família começa a florescer em uma rotina cheia de pequenas vitórias e desafios diários. As manhãs são preenchidas por risos na cozinha, enquanto tentam, juntos, preparar o café da manhã. Algo que antes parecia impossível para Ellen, acostumada com uma vida de luxo, mas que agora se torna um ritual de amor e união. Júlia, a adolescente antes tão fechada, começa a mostrar seu talento com a música. Seu violino preenche a casa com melodias que refletem a nova esperança que encontrou. Pedro, agora mais calmo, dedica-se aos esportes e, com o incentivo de Lucas, descobre um talento especial para a corrida. Sofia, por sua vez, encanta a todos com sua energia inesgotável e seus desenhos, que sempre representam a nova família reunida, sorrindo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.